Olá, meu nome é Ana Lúcia e serei a instrutora das videoaulas sobre Fiscalis. Essa primeira aula é para dar noções preliminares sobre o sistema. Espera-se que ao final dessa aula seja possível compreender a importância do Fiscalis no auxílio à realização das auditorias de conformidade, conhecer e localizar as informações registradas no sistema. Módulos do sistema Fiscalis. Fiscalis Plan para o cadastramento de todos os instrumentos de fiscalização e a partir do qual são gerados os processos eletrônicos e as respectivas portarias de fiscalização. Fiscalis Execução sistematiza as fases de planejamento, execução e relatório da auditoria. Nele são registrados os responsáveis pelos achados e lançados todos os papéis de trabalho, entre eles as evidências, que são automaticamente convertidas como peças do processo eletrônico. Este módulo é de uso obrigatório apenas para as auditorias de conformidade e inspeções. Versões do sistema Fiscalis. Existe uma versão adaptada para as auditorias de obras, Fiscobras, e que tem como objetivo prestar informações para o Congresso Nacional. Outra utilizada para as demais auditorias de conformidade. Por que usar o Fiscalis Execução? Porque sistematiza todas as fases da auditoria de acordo com os padrões de auditoria de conformidade. Induz a aplicação do método adotado, matrizes de planejamento, achados e responsabilização. É uma ferramenta que auxilia a construção dos relatórios. O documento gerado segue os padrões para a elaboração de documentos técnicos, reproduz os dados das matrizes e traz orientações sobre como redigir os demais componentes do relatório. O Fiscalis é um banco de dados das auditorias de conformidade e inspeção, que pode ser consultadas para subsidiar a realização de novos trabalhos. Na página do TCU, Público Interno, Controle Externo, podem ser encontrados os documentos técnicos que definem os padrões e as regras para a realização de auditoria de conformidade, bem como outros documentos complementares. Vale a pena conferir. O acesso do sistema Fiscalis é feito pela opção Meus Serviços em listar todos os sistemas do TCU. Em sistemas do TCU, deve ser pesquisado o termo Fiscalis e, em seguida, marcada a estrela da esquerda para selecioná-lo como favorito. Para entrar no sistema, clique na sigla Fiscalis. O menu principal do Fiscalis dá acesso ao módulo Execução e também ao Fiscalis Plan, que compreende fiscalizações, documentos e cancelamentos. Por meio da opção Ajuda do menu principal, é possível acessar o tutorial do Fiscalis, disponibilizado na Wiki de Controle Externo. O sumário do tutorial do Fiscalis 2015 é organizado para a fase da fiscalização, organizado por fase de fiscalização e esclarece as dúvidas sobre as funcionalidades do sistema. Retornando ao menu principal do Fiscalis, ao entrar no módulo Execução, o sistema apresenta 3 opções. Minhas fiscalizações apresenta todas as fiscalizações das quais o usuário participa da equipe, tanto as concluídas como a nova fiscalização cadastrada.
Em matrizes de referência, estão disponibilizadas matrizes relativas a convênio, licitações, contratação direta e contratos, cujo conteúdo pode ser importado para subsidiar a elaboração das matrizes de nova fiscalização. Selecionar fiscalização permite pesquisar as fiscalizações cadastradas no Fiscalisplan. A pesquisa é feita por meio de delimitação de critérios utilizados isoladamente ou de forma combinada. É possível fazer pesquisas genéricas. Por exemplo, para obter a lista das auditorias realizadas nos últimos 3 anos na área de transferências voluntárias com o relatório concluído, deverão ser preenchidos os critérios indicados na tela: mês, ano de início e termo da fiscalização, área da fiscalização, situação da fiscalização. Ao clicar no botão pesquisar, o Fiscalis retorna a lista das fiscalizações que atenderam aos critérios de pesquisa. Clique no ícone matriz indicado para ter acesso às matrizes. A pesquisa específica é feita por meio da identificação do número e ano da fiscalização. Ao clicar no número e ano da fiscalização resultado da pesquisa, será aberta a tela inicial da fiscalização com as abas e campos a serem preenchidos. Esta é a tela inicial da fiscalização e na parte superior da tela, em destaque, o menu principal do sistema. Logo abaixo do menu principal, tem-se o menu de movimentação e localização no Fiscalis. Esse menu apresenta à sua esquerda um hiperlink que permite retornar à tela anterior, no caso, selecionar instrumento de controle. E informa à sua direita a localização do usuário no sistema, no caso, tela inicial da fiscalização. Logo abaixo são informados o número e a situação da fiscalização, que no caso mostrado é de relatório concluído. Existem 11 situações da fiscalização previstas pelo sistema: fiscalização cadastrada, fase de planejamento, matriz de planejamento homologadas, homologação cancelada, relatório ao supervisor, devolvido à equipe, despachado pelo supervisor, despachado pelo secretário, submetido ao secretário, relatório concluído e aguardando comentários do gestor. Ao lado do número e da situação da fiscalização, encontra-se o ícone de visualização das matrizes. Ao clicar nesse ícone, é possível visualizar as matrizes de planejamento, de achados e de responsabilização no formato de tabela na tela auxiliar do computador. O ícone Atualizar no canto superior direito permite atualizar a tela de visualização das matrizes com os dados inseridos recentemente no sistema, sendo que essa tela é atualizada automaticamente a cada 5 minutos. Para facilitar a visualização do texto, basta clicar uma vez na célula da matriz para o Fiscalis mostrar o texto completo e ampliado da célula. Essa matriz permite ainda a interação com o usuário por meio de caixas de pesquisa de termos. A tela de visualização das matrizes também permite a impressão delas em um Word, clicando no ícone impressora abaixo do texto Questões de auditoria. O Fiscalis gera a matriz em formato Word. Atenção! Qualquer ajuste feito na matriz do documento Word deverá ser feito também no sistema. Voltando para a tela inicial da fiscalização, temos ainda o número do processo,
o objetivo da fiscalização, a identificação do órgão ou entidade fiscalizada, a identificação da unidade técnica coordenadora. A aba da fiscalização é composta por 4 menus: planejamento, execução, relatório e encaminhamento. O menu Planejamento compreende hiperlinks para elaboração da matriz de planejamento, para homologação da matriz de planejamento pelo supervisor, se a situação da fiscalização for fase de planejamento, e para verificação de inconsistências da matriz de planejamento. Se a situação da fiscalização for matriz de planejamento homologada, surge a possibilidade de cancelamento da homologação, que passa a ser o segundo hiperlink do menu Planejamento. Se a fiscalização estiver na situação de relatório concluído, desaparece o hiperlink relativo à homologação da matriz de planejamento. Quanto ao menu Execução, compreende sempre hiperlinks para inclusão e edição dos objetos, editais, contratos identificados na fase de execução e que não tenham sido incluídos na fase de planejamento, para a elaboração da matriz de achados, para a informação sobre os procedimentos de auditoria executados ou não, para a verificação dos objetos, para a elaboração da matriz de responsabilização, se tiverem sido encontradas irregularidades graves que resultam em propostas de audiência ou citação. O menu Relatório apresenta campos destinados à elaboração do relatório. Vejamos quais os dados são registrados pelo hiperlink Dados Básicos. A aba de informações gerais é para a inclusão do período abrangido pela fiscalização, do arquivo com o rol de responsáveis e da indicação se a contratação é sobre o regime diferenciado de contratações. Já a aba Órgão Fiscalizado de Dados Básicos é para a inclusão do órgão fiscalizado e da unidade técnica responsável pelas contas. A aba Processos Conexos é para a indicação desses processos e da situação das contas do órgão ou entidade fiscalizado. No menu Relatório, pelo hiperlink Introdução, é para incluir o volume de recursos fiscalizados e os benefícios da ação de controle. Ainda pelo menu Relatório, é possível incluir fotos no apêndice do relatório da auditoria, verificar inconsistências na matriz de achados, na matriz de responsabilização e outras relativas à execução e relatório, gerar o relatório em Word de acordo com os dados preenchidos no sistema, assinar o relatório e os papéis de trabalho que virarão peça no processo eletrônico. Se a fiscalização estiver na situação de aguardando comentários do gestor, o menu Relatório apresentará o hiperlink Dados os comentários do gestor, para indicação da peça correspondente à resposta do gestor. A análise dos comentários do gestor deverá ser feita no relatório de fiscalização, incorporada no relato dos achados ou em capítulo específico. Se a fiscalização estiver na situação de relatório devolvido à equipe, o menu Encaminhamento apresenta 3 opções: encaminhamento ao supervisor, para a equipe submeter a fiscalização à consideração do supervisor;
Envio para comentários do gestor, que permite a manifestação quanto ao envio ou não do relatório preliminar para comentários dos gestores e a geração desse relatório. Opção disponível para equipe, supervisor e secretário. Finalização da fiscalização. Esta opção não está disponível para a equipe, pois se trata de atribuição do supervisor e do secretário após as verificações requeridas no relatório. Se a fiscalização estiver na situação de relatório despachado pelo supervisor, surge para o supervisor exclusivamente a faculdade de devolução à equipe. Na opção Despacho Supervisor-Secretário, supervisor e secretário têm acesso aos campos para o registro de seus respectivos despachos. Se a fiscalização estiver na situação aguardando comentários do gestor, surge para equipe, supervisor e secretário a opção Relatório Preliminar de Auditoria, que permite a visualização do relatório preliminar encaminhado para comentários do gestor. Veremos agora a aba Administração da Fiscalização. O hiperlink Papéis de Trabalhos é para a inclusão dos papéis de trabalho, ordenação das evidências, classificação quanto à confidencialidade da informação e indicação dos papéis que virarão peça no processo eletrônico ao término da fiscalização. O hiperlink Responsáveis é para que a equipe inclua pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por irregularidades graves, passíveis de audiência ou citação, hipótese em que deve ser elaborada a matriz de responsabilização. Nesta aula, vimos como acessar o Sistema Fiscalis, conhecemos as informações disponíveis na tela inicial da fiscalização e compreendemos as principais funcionalidades acessíveis por meio dessa tela. Na próxima aula, vamos conhecer as principais funcionalidades do Fiscalis referentes à fase de planejamento da auditoria. Até lá!